Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, 4 de julho de 2021. O primeiro domingo do mês de julho, né, irmãos? Seria o dia da nossa reunião de varões, né? Para nós dialogarmos sobre as Escrituras, os entendimentos, né? Mas infelizmente ainda hoje não vamos poder. Os irmãos aí, né? Os irmãos, né? Os varões, tiverem coragem e assuntos, né? Fale aí para nós também, né? Certo? Eu, por exemplo, vou falar sobre um assunto aí. Depois, né? Daqui da nossa meditação diária para todos nós. Pois nós vamos fazer aqui um breve relato de outro assunto. Que não é novo, né? Os nossos assuntos não são novos, né? E são, né? É um mandamento novo, né? O Novo Testamento, o Novo Pacto. Mas não tem novidades, né? Porque nós já sabemos tudo o que é necessário saber para podermos ser participantes, né, da divindade do Senhor Jesus, né? Que é o que Ele nos promete. Então vamos continuar aí com a nossa meditação, aqui na 1ª de João, né? No capítulo 5, fomos até o versículo 4, vamos aqui para o versículo 5, que vai dizer o quê? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha aí, o vencedor do mundo, né? Vencedor do mundo, a primeira coisa que ele tem que fazer para vencer o mundo é crer que Jesus é o Filho de Deus, né? É o Redentor, né? É o Salvador, é o que remiu, né, os pecados, que resolveu, né, o problema lá do Éden, né? A encrenca lá do Éden, resgatou, né? Resgatou a humanidade, resgatou a igreja, né? Na verdade, ele resgatou o mundo todo, todas as criaturas, né? Toda a criação foi resgatada, né? E algumas criaturas, elas não precisam fazer nada para ser resgatada, porque elas não têm consciência, né? Mas aquelas que têm consciência, que são os homens e as mulheres, essas aí tem que fazer alguma coisa, né? E a primeira coisa é o que? É crer que Jesus é o Filho de Deus. Não é isso? Amém, né? No versículo 6 ele vai dizer o quê? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, né? Não por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então Jesus Cristo veio por água e sangue, significa o quê? Que ele se tornou carne, né? Se tornou um humano, né? Ele se fez humano. Então ele é água e carne, porque o nosso corpo é água e sangue, né? Basicamente é água e sangue. Nós sabemos disso, né? O nosso corpo, em torno de 70% dele é água, né? Aí o sangue também tem um tanto de água, né? É isso? O sangue, as carnes, né? Os nervos. Então, isso aí, Jesus Cristo, ele se tornou, né, um homem, ele veio por água e por sangue, né? Não só por água, mas por água e por sangue, né? E aí ele fala uma coisa interessante, que o Espírito é o que testifica isso, né? O Espírito é o que testifica esse fato de que o Senhor Jesus se tornou homem, se tornou carne. É Ele quem testifica, o Espírito. E ele diz mais, porque o Espírito é a verdade.
Olha aí. Então, o que é a verdade? O que é a verdade tem várias, né? Tem várias definições ou várias passagens nas escrituras, né, que falam sobre a verdade, comparando-a, né? Não só comparando-a, como também identificando a verdade com alguma coisa. A passagem mais importante é aquela em que o Senhor Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostrando aí para nós, né? O quê? Mostrando aí para nós que existe um mistério, né? Nessa essência do Senhor Jesus. Porque Ele é o Filho de Deus e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a verdade e a vida e o caminho, nós podemos daqui extrair, né, o entendimento de que Ele, né, é igual ao Pai, embora Ele não tenha por usurpação ser igual ao Pai. Mas por que Ele é igual ao Pai? Porque se nós admitirmos que o Senhor Jesus, em algum tempo, Ele não era a vida e a verdade, então Ele não existia. É porque nós temos que entender que a verdade e a vida, né? A vida e a verdade, elas são infinitas como o Pai e o Filho. A verdade absoluta, né? Certo? Então, o João está entrando aqui, né? No grande mistério da essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em poucas palavras, ele está dizendo aqui, né? Aquilo que ele entendeu, né? E que o Espírito lhe revelou acerca da essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele já começa dizendo isso, né? O Espírito é a verdade. Né? Outra coisa que é a verdade, a palavra. A palavra é a verdade. Então, vamos fazer a ligação dessas coisas. O Espírito é a verdade, a palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é tudo isso aí, né? E Ele tem o Espírito, porque Ele tem a verdade, Ele é a verdade, certo? Então, vamos lá, continuando aí. Aí no versículo 7 ele diz o quê? Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então, preste atenção, vamos lá, né? As religiões, né? Elas pegam esse versículo para dizer que existem 3 pessoas em Deus e que essas 3 pessoas são uma. Aí falam no Deus triuno, né? Não é isso? Outros dizem, não, rapaz, aqui é só um, só tem um. O Pai, Ele é o Filho e é o Espírito Santo. É a mesma pessoa, né? Então tem aí nessa... essas divergências de entendimento, né? Quer dizer, um acha e diz e afirma e morre, né, dizendo que o Filho é o Pai é o Filho e que é também o Espírito Santo, e que é só uma pessoa, que Deus o Pai se tornou o Filho e que é o Espírito Santo, então é só uma pessoa, né? E outras dizem que na verdade são 3, né? O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, mas são 3 pessoas em uma só, que eles chamam de Deus triuno, né? Não é verdade? Tem uma moça aqui que está me atrapalhando hoje, hein, irmão? Uma mosca aqui hoje que está querendo atrapalhar aqui a fala. Mas vamos lá, né? Se Deus quiser, e graças a Deus. Né? Aí no 8º ele vai dizer o quê? E os 3 são os que testificam. Então, 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E aí no versículo 8º ele diz que 3 são os que testificam na terra. O Espírito
e a água e o sangue, e estes três concordam. Então nós estamos vendo aí que João, né, está entrando exatamente nesse grande mistério que é a essência da divindade, a essência do Deus de Israel. Mas nós vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser, quando continuaremos aqui com as nossas meditações. Paz e amém.